Então, agora sobre análise combinatória. A combinatória é o estudo de arranjo de objetos, é uma parte importante da matemática discreta, onde a gente vai trabalhar aí com contagem de elementos, com eventos discretos e suas possíveis combinações. E pensando nos problemas da maratona, nos problemas de programação competitiva, muitas vezes a gente vai trabalhar com análise combinatória, ah, e assim como no caso na teoria dos números, né, muitas vezes ele vai permitir que a gente não tenha que fazer uma busca muito exaustiva, que teria complexidade alta, como backtracking, por exemplo, e a gente pode simplesmente resolver uma fórmula, né? A gente já tem diversos problemas em que a gente já tem uma formulinha fechada para calcular aquilo. Então, vocês já devem ter se deparado com problemas assim, quantas combinações, quantas formas eu tenho de fazer tal coisa. Às vezes a gente tem que fazer uma busca, a gente usa programação dinâmica, por exemplo, para agilizar, mas existem casos em que a análise combinatória pode nos ajudar. Por exemplo, a gente resolveu aquele exercício do caminho único, né, aquele exercício de grafo, onde a gente queria saber quantos pares de vértices tem em caminho único, onde tinha toda uma parte de gráfico que a gente trabalhava lá, né, trabalhando com o conceito de ponte, depois que a gente resolveu, mas que no final, quando eu tirava lá os ciclos, ficava com as componentes conexas, o jeito mais fácil de saber quantos pares, quantos possíveis pares eu tinha que respeitava aquela restrição, era fazer uma combinação ali, usar só a formulinha para descobrir, sem ter que ficar realmente fazendo uma busca, um backtracking, testando todos os pares. Eu perderia tempo com uma coisa que já tem uma fórmula fechada. Então, né, na programação competitiva, isso é particularmente importante, já que vai ganhar tempo. E também permite, né, igual na gente vê em teoria dos números, a gente fazer ali as nossas matrizes, nossos vetores de consulta offline e já colocar pronto no código. Novamente, isso é um pouco restrito, não é sempre que dá para fazer, mas é uma possibilidade. Falou Maurício, qualquer coisa, a aula está gravada depois, se você quiser ver o resto. Bom, continuando. Ah, nossas bases da contagem aqui são a regra do produto e a regra da soma, né? A regra do produto é quando a gente tem o operador E aqui. Se a gente tem um procedimento que pode ser dividido em duas fases, em duas tarefas. A primeira a gente tem N formas de fazer e a segunda tem M formas de fazer. Então, para concluir o procedimento, a gente tem N vezes M formas de fazer isso. Aí eu dou exemplo aqui de, a gente tem quantos números de três dígitos a gente pode formar apenas com os algarismos 1, 2, 5 e 7. Bom, então a gente quer formar um número de três dígitos, a gente vai ter que pode dividir isso em três fases, né, em três procedimentos, que é definir qual é o primeiro dígito, definir qual é o segundo dígito e depois definir qual é o terceiro dígito. Para o primeiro dígito, a gente tem quatro possibilidades. Para o segundo, também quatro possibilidades. E para o terceiro também, né? A gente está considerando que a gente pode ter repetição. Então, pela regra do produto, a gente simplesmente vai multiplicar tudo isso. 4 vezes 4 vezes 4 são 64 possibilidades. Se não pudesse ter repetição, então seria quatro possibilidades para o primeiro dígito. Como uma já saiu, eu já selecionei, então sobrou 3 para o segundo, sobrou 2 para o terceiro. São nossas 24 possibilidades. No caso da soma, se uma tarefa pode ser realizada em uma de N formas ou em uma de M formas, em que nenhuma delas sejam iguais, então a gente tem N mais M formas de realizar a tarefa. Se houver intersecção entre essas formas, houver algumas repetidas, no caso mais geral, a gente teria que eliminar essa intersecção. Ou seja, né, pensando em conjuntos, a quantidade de elementos da união dos conjuntos é igual à quantidade de elementos do conjunto A1 mais do conjunto A2 menos a intersecção, menos o que ficaria repetido aí. Pensando em exemplos lá que a gente vai usar mais, né? Ali seria a base do que a gente precisa, análise combinatória. Já dá para brincar muito só com aquilo, no nosso problema, mas pensando em casos um pouco mais específicos. Primeiro, a gente tem a contagem de associações. É uma associação é um arranjo de N itens, onde cada item pode ser escolhido de uma lista de M valores com repetição. É o exemplo que eu dei de formar quantos números a gente poderia formar com aqueles algarismos. Aqui ele dá um outro exemplo,
onde quantas formas diferentes existem de se pintar 4 casas utilizando 3 cores. Então, né, eu tenho N itens, que são as minhas 4 casas, e para cada casa eu posso associar uma cor, e eu tenho 3 cores disponíveis. Então, eu tenho 3 formas de pintar a primeira casa, e 3 formas de pintar a segunda, e 3 formas de pintar a terceira, e 3 formas de pintar a quarta. Então, pela regra do produto, eu faria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. São as 3 possibilidades. Generalizando isso, o que eu tenho é que a associação, né, o S de NM é M elevado a N. É simplesmente generalizando aqui a regra do produto para o caso de contagem de associação. Um exemplo específico, né? O caso de eu quero saber quantos subconjuntos eu posso formar a partir de um conjunto de N elementos. Ah, isso todo mundo deve ter visto em lógica, né? Quando a gente trabalha em teoria dos conjuntos. Ah, a gente vê o conjunto das partes, por exemplo, e quer saber quantos subconjuntos podem existir. A gente pode pensar nisso, né, questão de modelagem, a gente pode pensar nisso como um problema de associação, onde para cada elemento do meu conjunto, a gente tem duas possibilidades na hora de formar o subconjunto, que é selecionar esse elemento ou não selecionar, ou seja, inserir ele no meu subconjunto ou não inserir. Então, eu tenho n elementos e dois possíveis valores. Sei lá, 0 se eu não seleciono, e 1 se eu seleciono. Então, usando a formulinha onde eu tenho n e aqui a quantidade de possíveis valores, no caso é um problema binário, com duas possibilidades, então seria 2 elevado a n, que é a forma que a gente calculava mesmo para descobrir quantos subconjuntos tem de um certo conjunto. Aqui outros dois exemplos, né? O caso de um computador de 32 bits é capaz de endereçar quantos gigabytes de memória, né? Quantos endereços possível eu posso formar com 32 bits. Eu tenho 32 bits, cada bit pode assumir o valor 0 ou 1, então 2 elevado a 32 são 4 gigabytes. No outro exemplo, quantas senhas diferentes é possível formar utilizando de 8 a 10 letras ou dígitos, considerando letra minúscula e maiúscula como diferente. Aqui eu também vou usar a regra da soma, que vou separar os casos, né? Vou pensar quantas senhas eu posso formar com 8 dígitos, com 8 caracteres. Quantas eu posso formar com 9, quantas eu posso formar com 10. Depois somar tudo isso. Cada caractere pode assumir qualquer dígito, qualquer letra maiúscula ou minúscula, então eu tenho 62 possibilidades. Então, eu faria a função para esses valores, no final somaria tudo. Permutação. A permutação é um arranjo de n itens, onde cada item aparece exatamente uma única vez. Então, é como eu posso distribuir uma série de itens ali. O primeiro elemento do arranjo pode assumir qualquer um dos n itens. O segundo já pode assumir qualquer um dos restantes, né? Ele não pode assumir o valor do primeiro, não tem repetição. Então, tenho n menos 1 possibilidades para o segundo, n menos 2 para o terceiro e assim por diante. Então, pela regra do produto, eu tenho n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 1, que é a definição do fatorial, certo? Então, eu tenho n fatorial possibilidades de fazer uma permutação entre um certo conjunto de itens. Uma aplicação nesse caso, né, se eu quiser saber quantos anagramas existem de uma palavra. Então, o exemplo da palavra mesa, onde eu tenho 4 letras diferentes, então eu tenho 4 possibilidades e eu tenho 4 fatorial formas de permutar essas letras. Então, eu tenho 24 anagramas possíveis. Porém, se eu tiver elementos repetidos no meu conjunto, então continuando o exemplo do anagrama. Se eu tenho a palavra casa agora, o A aparece duas vezes. Se a gente aplicar a fórmula do jeito que a gente viu, ele vai considerar, por exemplo, se eu pensar no anagrama ACSA, ele vai contar ele duas vezes, porque ele considera que as duas letras A que eu tenho são letras diferentes. Então, se eu pegar o primeiro A como vermelho e o segundo como azul, o anagrama em que o A vermelho está no começo e o A azul está no final, para ele é diferente do anagrama em que o A azul está no começo e o vermelho no final. Então, ele contaria isso duas vezes. Para solucionar isso, a gente vai basicamente descontar esses casos. Então, se a gente pensar
esquecer o resto, a gente tem para os elementos repetidos uma permutação interna, né? A gente pode ficar brincando com a posição desses quantas vezes a gente quiser. É uma permutação também. Então, no caso, a gente tem 2 fatorial possibilidades de ficar trocando o A de lugar dentro dessa mesma permutação, certo? Então, para uma permutação, né, onde aqui é o número de repetições do elemento 1 até o elemento n, a gente vai fazer n fatorial dividido pelo fatorial das repetições, e considerando a permutação dos elementos repetidos. A ideia é descontar isso. Tudo bem? Então, n fatorial dividido pelo fatorial da quantidade de elementos repetidos para cada item. O caso do arranjo é uma generalização da permutação. Na permutação, a gente sempre trabalha com todos os itens, né? A gente vai colocar todos os itens na nossa permutação. No arranjo, a gente pode escolher apenas R elementos. Então, a gente quer escolher R elementos de um conjunto e, assim como na permutação, a ordem é importante, né? Se eu tiver 1, 3, por exemplo, isso é diferente se eu tiver 3, 1. A ordem dos elementos é importante para mim. E a formulinha agora eu não vou mais demonstrar, mas é n fatorial sobre n menos r fatorial. A combinação, a mesma ideia, eu quero R elementos de um conjunto de n elementos, porém a ordem não é relevante. Então, se eu pegar os elementos ali 1, 2, 3, vou pegar 3, 2, 1, para ele é a mesma coisa. Então, a minha forma vai ficar n binomial R, né? Ou n é R a R, onde é muito parecido com a fórmula da permutação, do arranjo, aliás, mas a gente tem aquele R fatorial aqui também. Nos dois casos, né, como a gente está trabalhando com fatorial, a gente tem que tomar um certo cuidado na implementação para não estourar. Ali eu coloquei em relação ao tempo, mas né, principalmente em relação ao limite das variáveis, né, para não dar overflow. Mas já vou mostrar na implementação como a gente pode simplificar isso. Na combinação, né, uma possibilidade também é a gente se basear no triângulo de Pascal, que usa essa propriedade. É uma forma que a gente foge um pouco do fatorial. E é útil quando a gente vai precisar de vários coeficientes binomiais, né? Digamos que a gente trabalha com ele várias vezes. Então, é uma forma de se evitar o fatorial e calcular os coeficientes de forma eficiente. Também vou trazer a implementação disso. Mas antes, eu só dou um exemplo, né, de modelando um problema com análise combinatória. Imagine que a gente tem essa grade em que a gente pode descer ou ir para a direita simplesmente. A gente parte do canto superior esquerdo e quer chegar no canto inferior direito. E a gente quer saber quantos possíveis caminhos diferentes tem da gente fazer esse trajeto. A primeira forma de analisar, a gente pode pensar, né, a gente sabe que cada caminho tem que ter n mais m passos, né? Então não importa a ordem que eu vou fazer, mas eu tenho que descer essas n posições e ir m posições para a direita, não tem como fugir disso. Então eu posso pensar nisso como um problema de permutação. Eu tenho n passos para baixo e m passos para a direita. O que diferencia um caminho de outro é simplesmente a ordem em que eu tomo esses passos. Então eu posso pensar, né, como se fosse um anagrama, onde os passos eu represento por letra. E sendo assim, eu tenho letras repetidas, né, eu tenho n passos para baixo e m passos para a direita, né, são as minhas repetições. Então, a permutação de n mais m, que é só a quantidade de passos total, considerando que eu tenho n passos e m passos repetidos, vai ser n mais m fatorial dividido por n fatorial m fatorial, como na nossa formulinha já dava. Então, uma forma de analisar esse problema. Outra forma, essa eu acho um pouco mais chata, mas foi a forma que o material que eu vi deu. E é só interessante para mostrar que, às vezes, cada um tem uma forma diferente de pensar, de analisar o problema, mas que pode levar à mesma solução. Aqui ele também se baseia nessa observação aqui. A gente sabe que um caminho vai ter n mais m passos, sendo n para baixo e m para a direita. E ele fala que, pensando, né, considerando os caminhos para baixo como referencial, poderia fazer o mesmo considerando para a direita. Dois caminhos distintos diferem na ordem de um ou mais dos n passos para baixo, dentro desses n mais passos totais. Então, ele considera como problema de associação, né? Eu tenho n passos para baixo.
E cada passo vai ter uma ordem, uma posição dentro do meu caminho. Então, por exemplo, se eu pego uma grade 2x2, um caminho possível é ir para baixo, depois para a direita, depois para baixo e para a direita de novo. Olhando só para os caminhos para baixo, o primeiro movimento, o primeiro ocupa a ordem 1 nesse meu caminho e o outro ocupa a ordem 3 nesse meu caminho, né? Considerando que eles são feitos nessa ordem. Nesse outro exemplo, os passos para baixo ocupam a ordem 1 e a ordem 2. Então, a forma que ele usa para diferenciar um caminho de outro é justamente, digamos, esse vetor de posições. Eu tenho n posições, são as n posições dos meus passos para baixo, qual que é a ordem que ele está ocupando no meu caminho. Nesse caso, a ordem não importa, né? Se eu falar, o primeiro passo para baixo está na posição 1 e o segundo está na posição 3. Eu poderia dizer que o primeiro está na posição 3 e o segundo está na posição 1. Isso não diferencia um caminho do outro. É simplesmente quais ordens aparecem aqui. Então ele se torna um problema de combinação, onde a gente tem que escolher n posições dentro das n mais m possíveis, que vai ser onde a gente vai encaixar os passos para baixo, por assim dizer. É um problema de combinação, já que a ordem não importa. Então, a gente tem n mais m possibilidades. A gente quer escolher n posições. Usando a formulinha e desenvolvendo ela, a gente chega na mesma fórmula que a gente tinha na primeira análise. Então, são duas formas de analisar. Eu acho a primeira mais fácil, que no final chega na mesma fórmula. Então, só para dar um exemplo de como a gente analisa um problema de combinatória. Só para encerrar, está acabando. Algumas implementações principalmente da parte de arranjo de combinação. Aqui, se a gente precisar do coeficiente de permutação ou de arranjo, né, as ideias se misturam. Essa implementação ele calcula o fatorial de fato, né? Então aqui tem um problema que isso pode dar overflow. Então uma ideia de a gente evitar isso, né, desenvolvendo um pouco aquela formulinha que a gente já tinha, a gente consegue, a gente sabe que R é menor do que N, certo? A gente consegue cortar o fatorial em certo momento. Então a gente vai ter que fazer esse produtório, mas a gente não precisa ir até o final. Isso evita, além de economizar tempo, evita que estoure a variável, né? Depende, é claro, dos nossos valores. E para o coeficiente binomial, aqui eu considero o triângulo de Pascal, baseado naquela propriedade que a gente tinha visto. Então, é a forma da gente calcular todos os coeficientes dentro de um certo intervalo, né, nk. E a gente pode usar isso várias vezes no nosso código. Também é um caso que a gente pode pré-processar isso, já inserir pronto no nosso programa. E na biblioteca do Tiago também tem uma forma de a gente calcular, digamos que não vale a pena a gente calcular vários coeficientes. Eu vou usar um único, então isso aqui ainda é perder um pouco de tempo. Ele também traz uma forma de calcular um coeficiente binomial único, tomando cuidado para evitar overflow e tudo mais. Então é uma implementação bacana também. Tudo bem? A análise combinatória foi um pouco mais corrido, pelo tempo que a gente tinha. Na próxima, se eu achar que vai demorar mais ou menos isso, a gente começa mais cedo. Mas também é o que eu tinha para falar. Não sou nem de longe especialista em análise combinatória, mas é basicamente, né, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Se é permutação, se é arranjo, se é combinação, ordem importa, não importa, associação. A gente tem várias formulinhas que facilitam isso para a gente. Mas muitas vezes a gente não tem como fugir de fazer algum tipo de busca, algum tipo de programação dinâmica para melhorar o tempo. O mais difícil mesmo é modelar os problemas, principalmente os problemas que vão combinar conteúdos, né? Então, por exemplo, no caso dos Animais Fantásticos, da teoria dos números, a gente tinha um problema de grafo que precisava de equação de Diofantina também. No caso de análise combinatória, também pode ser aplicado em diversos exemplos, em diversos exercícios que envolvem outros conteúdos. Então, combinar tudo isso que a gente está vendo é um passo um pouco chato mesmo. Tudo bem? Algum comentário, alguma dúvida? Reclamação? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui